Olá pessoal do oitavo ano, tudo bem? Vamos para mais um conteúdo aqui então. Pessoal, a gente vinha falando do processo de independência dos Estados Unidos, certinho? Então nós conhecemos como é que aconteceu todo esse processo e agora a gente vai para a parte 2, que trata justamente da Guerra Civil. Vejam só, para a gente retomar aqui o que foi que nós vimos na nossa última aula, tá? Nosso slide está abrindo aqui em tela cheia, mas vamos lá. Na nossa última aula, nós finalizamos com que situação? A gente já tinha analisado todo o contexto da crise que aconteceu entre os Estados Unidos, colônia, que ainda eram as 13 colônias britânicas, e a sua metrópole, a Inglaterra. Toda aquela crise, as exigências da Inglaterra, aquilo que a gente revisou na nossa live, desembocaram nos dois congressos, tá? Primeiro congresso da Filadélfia, onde eles decidiram, né, fazer uma reivindicação que não foi atendida, e o segundo congresso da Filadélfia, que foi o de 1776, onde eles se decidem por uma guerra para ficar independentes. As 13 colônias saíram vitoriosas e se tornaram independentes da Inglaterra, e isso foi reconhecido alguns anos depois. Se tornaram, então, Estados Unidos da América. O que vai acontecer agora com as colônias independentes? O que vai acontecer agora com esse novo país que se forma, os Estados Unidos da América? As 13 colônias viraram estados, tá? Agora uma confederação. Muito bem. O que são os Estados Unidos depois da independência? A principal característica vai ser uma dificuldade de acordo político entre as colônias do norte e do sul. Isso porque vamos voltar àquela antiga diferença que a gente já conhecia. As colônias do norte não tinham interesse em manter a escravidão, porque elas já buscavam inclusive um desenvolvimento industrial, porque elas tinham uma economia voltada para o mercado interno, enquanto as colônias do sul necessitavam dessa mão de obra escrava porque queriam lucrar mais com aquela agricultura para o mercado externo que eles praticavam. Então, para eles, a escravidão era interessante para aumentar os seus lucros. Então, as colônias norte e sul estiveram unidas no momento da luta pela independência, mas tão logo essa independência aconteceu, a luta acabou, agora as diferenças entre elas vão se mostrar fortes, certo? Então, o primeiro entrave veio na Constituição. Todo país independente, tá, que tem seu próprio governo, precisa da sua própria Constituição. A Constituição americana, ela era baseada nos princípios iluministas, né? Que princípios eram esses? Da soberania popular, de que o povo tem o direito de escolher o seu governo, né? O princípio da divisão dos três poderes, né? Executivo, legislativo e judiciário, o princípio da liberdade de expressão, etc e tal. Mas analisem comigo, como é que uma constituição de princípios iluministas, como é que um novo país se diz iluminista e mantém a escravidão? Onde está o direito da liberdade? Onde está a soberania popular? Onde está o direito humano da vida e da liberdade? Ou seja, um país novo, uma constituição de princípios iluministas, porém mantendo a escravidão, eram duas coisas completamente contraditórias. Eis o problema, e aí as colônias do norte e do sul têm esse desentendimento aumentado. O que vai acontecer? Vamos agora para um processo de expansão territorial, certo? Essa expansão territorial foi muito mais de iniciativa dos colonos do norte. Vejam só, os do sul participaram, mas a iniciativa foi maior do norte. O que foi essa expansão territorial? Se lembram que naquele mapinha que nós vimos na aula anterior, mostrava que as 13 colônias eram aquela fileirinha ali, bem no litoral, né? Bem naquele cantinho ali já, junto do oceano. Então, os americanos agora, os norte-americanos, ou estadunidenses, vão procurar aumentar o território americano. Essa expansão territorial se baseou em quê? Ela foi alcançada sob quais formas? Primeiro, expulsão de indígenas. Populações nativas foram expulsas de vários territórios que ficavam ali, sobretudo na parte leste, tá? Na parte sudoeste, leste, por ali, vários territórios. Nós temos várias comunidades indígenas lá que foram dizimadas. Então não pensem que foi só aqui no Brasil que nativos foram exterminados, não. Lá em cima também.
É evidente, gente, que eram nativos que tinham uma cultura completamente diferente da nossa. A gente tem essa visão errada de chamar todo mundo de índio e achar que todo mundo vivia do mesmo jeito. Não. Então, populações indígenas lá no território norte-americano foram dizimadas, foram exterminadas para quê? Abrir fazendas, enfim, inaugurar-se novas formas de atividade econômica que entendiam que era mais importante. Muito bem. Outro ponto da expansão territorial foram compras e anexações. Os, portanto, governadores, né, agora das novas colônias, das novas colônias não, dos novos estados, antes colônia, perdão, eles vão comprar terras de outros países ou anexar. O governo americano, que vai se instituir depois da independência, vai comprar ou anexar território. O que é anexar? Tomar, gente, invadir. É isso. Outro fundamento da expansão territorial, guerras, principalmente contra a Inglaterra, a antiga metrópole. A Inglaterra possuía outros territórios ali no arredor, e aí os Estados Unidos vão entrar em guerra e vão tomar territórios. Guerras também contra o México fica ali logo abaixo dos Estados Unidos, tem fronteira, tá? E aí os Estados Unidos vão tomar territórios do México. Aquela região do Texas ali embaixo, ela pertencia ao México, certo? Tanto que vocês podem verificar que a cultura do sul ali dos Estados Unidos, especialmente da parte sudeste ali, ela tem muito da influência espanhola, né? Porque o México era colonizado pela Espanha. Então ela tem meio que uma mistura, né? Aquela parte, então, foi tomada do México. E esse negócio do destino manifesto aí. O destino manifesto foi uma teoria que se desenvolveu lá entre os norte-americanos, segundo a qual eles acreditavam que os Estados Unidos deveriam ser a nação principal do continente americano, que eles tinham a missão de crescer para ajudar o restante do continente americano a crescer e que eles estavam protegidos por Deus para esta missão. Evidentemente que não era uma questão de os Estados Unidos crescerem para proteger o resto da América, era crescer para se tornarem tipo os mandões de toda a América, que é isso que vai acontecer depois, tá? Então eles achavam que eles estavam predestinados a ser a grande nação da América. Então essa ideia dos norte-americanos, não todos, tá, gente? Essa ideia dos políticos norte-americanos de que os Estados Unidos têm o direito de comandar o resto da América nasceu nesse momento. E eles vão se expandir territorialmente. Esse mapa mostra isso para vocês, olha. A parte rosa aí do lado direito mostra para vocês o que era o território dos Estados Unidos quando eles ainda eram colônia da Inglaterra. Portanto, as 13 colônias, certinho? E aí a gente vai ver agora pelas cores como é que aconteceu a expansão territorial. Marronzinho aí, ó, foi conquistado na Guerra de Independência, eles tomaram isso da Inglaterra. O que tá de laranja aí, a Louisiana, foi comprado da França. O estado de Oregon, lá em cima, né, também foi cedido num acordo depois com a Inglaterra, e não foi por meio de guerra. Califórnia pertencia ao México, foi cedida, tá? Eles ajudam o México a ficar independente da Espanha, em troca pega a parte da Califórnia e também vão tomar do México o estado do Texas, ó, no ano de 1845. A Flórida pertencia à Espanha, eles, né, compraram isso da Espanha. Então, eles invadiram alguns territórios, compraram outros e negociaram outros. Fato é que o território dos Estados Unidos, que antes, quando eles ainda eram colônia, era só esse pedacinho do lado, virou esse tamanhão que vocês estão vendo. E depois vai se dividir nos estados que nós conhecemos hoje. Por isso que a cultura lá também é muito diversa, certo? Muito bem. Essa expansão territorial teve um impacto muito grande na economia americana, certo? Que impacto foi esse? Antes era basicamente agricultura de exportação no sul e agricultura para o mercado interno no norte. O que vai acontecer com essa expansão toda? Ó? Exploração de ouro lá no estado da Califórnia, descobrem umas jazidas de ouro e aí tem uma migração enorme para essa região, tá? Para a região da Califórnia. Olha a Califórnia lá, tá vendo? Bem no cantinho aí do seu lado esquerdo, tá vendo? Era do México, inclusive, a Califórnia. Encontra uma jazida de ouro ali, ó, e aí vai um monte de gente migrar dessas partes de cada lado direito, né, para a direção da Califórnia. Outra consequência da expansão territorial para a economia vai ser um processo de industrialização. Com o domínio desses novos territórios, com a questão do ouro que vai encontrar lá e tudo, tem-se uma rentabilidade maior e aí vai se começar a investir numa indústria lá nos Estados Unidos, sobretudo na parte norte.
De modo que os Estados Unidos terminam o século XIX já bastante industrializados, tá certo? Agora o Sul vai continuar baseado na agricultura. Eis o problema. Vejam que o Norte, Noroeste, outras partes, vão se inclinar para a industrialização e o Sul permanece agrícola, portanto, o Sul permaneceu querendo continuar explorando a mão de obra escrava. Pronto, chegamos no motivo da guerra que vai acontecer. Esse conflito, esse desentendimento entre as colônias do Norte, antigas colônias do Norte e do Sul, vão crescer e aí vai virar uma guerra. É a Guerra de Secessão ou Guerra Civil Americana. O que vai acontecer? Aqueles antigos estados do Sul se declaram autônomos, vão dizer, olha, nós não concordamos com as posições econômicas do restante dos Estados Unidos, então nós nos declaramos uma confederação de estados independentes e nós vamos manter a escravidão. O restante dos estados, as antigas colônias do Norte e o resto da galera que surgiu aí depois com a expansão, não vai concordar, porque eles achavam que com alguns territórios independentes, né, ali autônomos, isso enfraqueceria politicamente os Estados Unidos e economicamente também. Pronto, aí começa uma guerra. A guerra começa, o conflito dura 4 anos entre aquelas antigas colônias do Norte e do Sul, e aí as colônias do Norte vão vencer. Por que elas vão vencer? Porque elas justamente já estavam se industrializando, contaram com o apoio de outras pessoas, outros grupos, né, dos que foram chegando, dos que foram crescendo, tinham mais condição financeira de investir, né, nos seus exércitos, então as colônias do Norte ganham. Não vou chamar de colônias, estados, porque agora já eram independentes. Estados do Norte ganham e acontece a reunificação. Agora não era mais Norte e Sul, era Estados Unidos da América. Muito bem. E aí foi na época justamente da atuação do presidente Abraham Lincoln, que vocês viram no filme. E aí foi durante esse governo dele que se consolidou a abolição da escravidão. A escravidão nos Estados Unidos, então, foi declarada ilegal, era proibido. Mas aí a gente precisa lembrar que o fim legal da escravidão, a lei que dizia que não existia mais escravidão, não representou o fim da discriminação, tá? Os negros não foram inseridos socialmente assim com plenitude. Então, por exemplo, a condição de um negro nos antigos estados, nas antigas colônias do Norte, agora estados, era bem melhor, tinha muito mais oportunidade do que no Sul, tá? Então, durante muito tempo nos Estados Unidos, até hoje talvez a gente vê essa diferença tão grande em algumas partes, né? Você nota um preconceito muito mais visível, mais doloroso, vamos colocar assim, certo? Tanto que em alguns territórios, alguns estados, a escravidão acabou, mas foram promulgadas leis de cisão racial, tá? O que eram leis de cisão racial? Existiam, por exemplo, escolas de branco, escola de preto separada, existiam locais onde os negros não tinham permissão para acessar. Olha o absurdo, num ônibus, se estivesse lotado, um negro deveria dar lugar a um branco. Então, isso existiu nos Estados Unidos durante muito tempo, em vários estados. Aí eu trago para vocês aqui um cara que é símbolo da luta contra a exclusão racial, pelos direitos civis dos negros. O Martin Luther King Jr. Ele era pastor batista, ele era teólogo, ele era doutor em teologia, filosofia também. E o Martin foi o seguinte, muito embora ele viesse de uma família de negros que tinham uma condição social, uma condição financeira relativamente confortável, porque a família dele veio de uma região interessante nesse sentido, o Martin não se conformou com aquela coisa de que ele teve condição de estudar, mas os outros negros não tinham. Então ele foi um cara que usou muito da sua influência como pastor, do seu conhecimento nas áreas em que ele estudou, por essa luta. Martin, ele se engajou numa série de lutas e foi justamente por conta das iniciativas dele, dos que seguiam ele, que se conquistou muitas coisas importantes nos Estados Unidos. Por exemplo, algumas dessas leis de segregação em alguns estados foram extintas muito pela luta dele. Mas é evidente que a luta dele incomodava muita gente e não é à toa que o Martin foi assassinado em 1968,
quando ele tinha, então, se não me engano, 39 anos de idade apenas. Ele tinha ganhado já o Prêmio Nobel da Paz, porque ele estimulava as pessoas a lutarem pelos seus direitos, mas ele estimulava a luta pacífica, a não violência, tá? E num dos discursos mais conhecidos, ou mais conhecido do Martin, que é considerado o discurso mais importante de todo o século XX em relação aos direitos civis e humanos, o Martin diz uma coisa extremamente importante. Ele começa esse discurso dizendo assim, I have a dream, ou seja, eu tenho um sonho. E ele fala de todos os sonhos que ele tinha. A parte talvez mais interessante do discurso é a que ele diz, eu tenho um sonho de que meus 4 pequenos filhos viverão um dia em uma nação onde não serão julgados pela cor da sua pele, mas pelo conteúdo de seu caráter. Tem um sonho hoje. Então, a luta dele era por isso, para que as pessoas não fossem distinguidas, as pessoas não fossem avaliadas pela cor da sua pele. O Martin, sem dúvida, foi, ele é, né, um ícone, uma referência até hoje na luta contra a exclusão racial e pelos direitos civis. Ok, pessoal? Ficamos por aqui. Um abraço.